Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Aleluia. Lembrando, queridos, que o Espírito Santo está entre nós, disponível para operar grandes coisas. Aleluia. Se o Espírito Santo está disponível, isso significa que se nós concordarmos acerca de alguma coisa, e esta concordância estiver alinhada com a palavra, Ele está desejoso de realizar. Amém. Glória a Deus. Apenas feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha fluir de uma forma extraordinária nessa noite, através, Pai querido, da Tua Palavra, e que o Espírito de revelação da Tua Palavra venha produzir, Pai querido, na Igreja de Cristo, em nossas vidas, um entendimento, Pai, e a revelação, ó Pai querido, da Tua vontade acerca dos dons espirituais e do mover do Espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, nesta noite, por olhos espirituais abertos para ver e ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que Tu tens para falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos para a honra e glória do Teu nome, amém, amém, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu quero dar uma pausa aqui. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está falando aqui a um povo, a uma igreja. Ele não está falando a uma pessoa única, uma pessoa individual. Ele está falando a uma igreja. O apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja que estava em Corinto. E ele fala assim, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos. Quantos irmãos estão aqui? Diga assim, eu sou um irmão desse. Eu sou um irmão do apóstolo Paulo, eu sou um desses irmãos, eu sou também um membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, amém? E aí ele diz assim, ó, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, ele diz assim, ó, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Para algumas palavras, essa palavra aqui, para algumas palavras, não, troquei agora, né, irmãos? Para algumas pessoas, a palavra ignorante é um palavrão, né? Por exemplo, assim, se alguém falar para outra pessoa assim, você está sendo ignorante, né? Daí a pessoa já se ofende. Depende, pode estar sendo ignorante numa área, acerca de um assunto, acerca de um nível de conhecimento, mas ele pode ser muito inteligente numa outra área, amém? Mas o apóstolo Paulo está falando aqui que ele não desejava que a igreja fosse ignorante acerca dos dons espirituais. Se o apóstolo Paulo está falando aqui dessa forma, é porque é importante que nós venhamos ter conhecimento dos dons espirituais, amém? E do mover do Espírito. Glória a Deus. E a palavra ignorante não é um palavrão, a palavra ignorante é falta de conhecimento. Ou seja, se eu não tenho conhecimento a respeito de alguma coisa, então eu sou ignorante a respeito daquilo. Isso não significa que eu não seja inteligente, né? Mas a respeito daquilo eu sou ignorante, ou seja, eu não conheço muito bem aquilo. Mas o apóstolo Paulo está falando assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês deixem de conhecer os dons espirituais. Amém? É importante? Glória a Deus. Amém? Então, se isso é para a igreja, então é para mim. Diga assim, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Preciso saber disso. Glória a Deus. Oh, eita glória. Aleluia. Vamos continuar então, irmãos. Não sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito de Deus, afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou seja, Jesus como Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém? Essa palavra, querido, anátema, ela tem um significado de maldito, né? Ou de longe de Deus, ou aquilo que não é de Deus, aquilo que está longe de Deus. Então ele está falando assim, olha, quando vocês eram gentis lá outrora,
Aí ele fala assim, quando vocês ainda adoravam, né, ou vocês se dirigiam a ídolos, né, mudos, e vocês se expressavam acerca desses ídolos, e vocês falavam coisas, vocês agiam de forma a interagir com esses ídolos. Eu quero dizer para vocês uma coisa, com o Espírito Santo é diferente. Amém? Glória a Deus. Diga assim, com o Espírito Santo é diferente. Glória a Deus, aleluia. Veja bem que ele fala assim, olha, se eu estou falando pelo Espírito, então eu não falo que Jesus, ou que a palavra, ou que aquilo que está sendo falado acerca de Deus, aleluia, que está alinhado com a palavra é maldito, ou está longe de Deus, amém? Porque aí se dá a importância de nós conhecermos a palavra, porque se eu conheço a palavra, então eu posso então analisar, eu posso então filtrar, eu posso então discernir aquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. Amém? Agora, se eu não conheço a palavra, fica difícil para mim analisar se aquilo vem de Deus ou não vem, se aquilo é do Espírito ou não é do Espírito. Então, em primeiro lugar, queridos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós, de fato, venhamos saber se aquilo é de Deus ou não. Mesmo que eu conheça a palavra de Deus, e se aquilo que, da forma que está sendo feito, se eu não tenho bem certeza, então é melhor eu não falar nada do que eu falar que não é de Deus. Amém? Temos que tomar esse cuidado, queridos. Às vezes, nós vemos um mover, ou algo que talvez não se encaixa muito comigo, com aquilo que eu penso, né? E aí eu posso pegar e de repente já de primeira mão, eu dar um salto para trás e dizer assim, isso aí não é de Deus. Mas nós precisamos conhecer a palavra e ver o que é de Deus ou o que não é, através da palavra, e não pelos nossos achismos. Amém? Não é o que eu acho ou o que eu deixo de achar, mas é o que a palavra de Deus diz. É a palavra de Deus que tem a autoridade final na nossa vida. É a palavra de Deus que tem a autoridade final. É Deus que tem a palavra final acerca daquilo que é de Deus ou não é. Às vezes nós cometemos o erro ou a falha, né, de tentar avaliar as coisas sobre a nossa ótica, sobre a nossa vontade, sobre aquilo que nós pensamos que é certo ou não. Mas o correto é que nós venhamos a avaliar as coisas acerca de Deus, né, pela palavra. Amém? A palavra de Deus diz qual é a vontade dele, a palavra de Deus diz o que é certo, o que é errado. Aleluia, amém? Então, queridos, nós precisamos entender isso. E naquela época ali da igreja de Corinto, existia uma mistura, por quê? Porque existiam muitos novos convertidos que vinham, muitos gregos serviam muitos deuses, romanos também, e muitos outros povos que vinham também, se convertiam, e eles tinham um costume de adorar alguns deuses, e agir de algumas formas com esses deuses, mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, com o Espírito Santo é diferente agora, porque ele não apenas, ele é Deus e Senhor da sua vida, aleluia. Não é o que eu penso, não sou eu que devo chamar a atenção não deve ser para mim, a atenção deve ser para Deus, aleluia. Então quando se há o mover do Espírito Santo, irmãos, se é o Espírito que está movendo, a glória está indo para Deus. Agora, se for a carne que esteja movendo, né, aí a glória pode estar sendo atraída para o homem. Mas quando o Espírito está em operação, a glória não é para o homem, a glória é para Deus. Aleluia. Amém? Então, fica aqui já um filtro já. Um filtro para nós discernirmos quando aquele mover está sendo pelo Espírito. Queridos, se é o Espírito, a glória está indo para Deus. E aí a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo diz assim, ó, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus. Senhor é dono, Senhor é proprietário, Senhor é aquele que manda. Então, se eu declaro, irmãos, eu confesso Jesus como Senhor, eu estou falando assim, ó, toda a honra e toda a glória é para Ti. Aleluia, amém? Toda honra e toda glória é para Ti. Eu estou aqui como um instrumento, eu estou aqui como um canal, mas para conduzir as pessoas a glorificarem o Teu nome. Amém? Aleluia. O Espírito Santo jamais vai mover alguém para tirar a glória de Deus e impulsionar a glória para o homem. Jamais. Porque Ele é o Espírito Santo. Amém? A glória é para Deus.
Aleluia. Então, queridos, nós devemos entender isso, que quando se está falando a palavra de Deus, então Deus tem compromisso com a sua palavra. O Espírito Santo sempre vai guiar alguém a se mover pelas instruções da palavra de Deus. A pessoa está se movendo ali, está desalinhado com a palavra, então peraí. Amém? Agora tem um porém também, queridos. Nós devemos ter um cuidado ao julgar, por quê? Porque em determinado momento a pessoa pode estar sendo guiada pelo Espírito Santo, se movendo através dos dons do Espírito e realmente se movendo pelo Espírito Santo, mas num outro determinado momento ela pode não estar sendo guiada pelo Espírito, ela pode estar sendo guiada pela carne dela, pela alma dela, muitas vezes que está ferida e se inclinando para a carne. A alma é a mente, amém? Mas como, por exemplo, vamos citar o exemplo de Pedro. Quem lembra de Pedro aqui? Quando Jesus, olha só que interessante, Jesus estava prestes a ser sacrificado, e quando Jesus ele revela isso, Pedro salta logo e fala que não, que Jesus não iria ser morto, que eles não iriam matar Jesus, que ele não ia deixar. Quantos lembram disso? E aí o que acontece? Ele falou isso, sabe quando? Logo depois, um pouco antes dele ter falado isso, Jesus perguntou, né, para os discípulos ali, olha, todo mundo fala que eu sou um monte de coisa aí, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro já se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus pega e fala para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Amém? Então naquele momento ele foi guiado pelo Espírito ali. Mas logo depois, aí, quando Jesus revela que ele ia ser morto, que ele iria ser sacrificado, aí a Bíblia diz que Pedro já se levanta para impedir Jesus de ir para a cruz. Aí Jesus olha para ele e diz assim, para trás de mim, Satanás. Então isso mostra que às vezes alguém pode estar sendo em um determinado momento, claro que existem intensidades diferentes, amém? Quanto mais você se expor à palavra, quanto mais você se alimentar da palavra, quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais você tem uma vida de entrega, de renúncia, de oração, amém? Mais você pode estar sensível ao Espírito Santo e mais guiado por ele você é. Mas naquele momento ali Pedro se levantou e aí ali ele não estava sendo guiado pelo Espírito, ele estava tentando impedir Jesus de ir para a cruz. Mas se ele impede Jesus de ir para a cruz, então é o diabo que venceria e não Deus. Porque era necessário que Jesus fosse para a cruz, porque se Jesus não tivesse ido para a cruz, eu e você não estaríamos aqui hoje. Por isso que Jesus olha para ele, para trás de mim, Satanás. Não era que Pedro era Satanás, mas ele estava sendo influenciado pelo Satanás ali. Amém? Então nós temos que tomar cuidado, ou seja, queridos, por exemplo, quando se está se movendo, está sendo pregada a palavra, é a palavra de Deus, então é Deus, queridos, é a palavra de Deus. Aleluia. Mas existe um mover diferente, tome cuidado. O Espírito Santo ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Existe uma multiforme graça no Espírito Santo, ele se opera de várias formas para alcançar muitos. Algumas pessoas são alcançadas de uma forma, outras pessoas são alcançadas de outras formas. Amém? É assim que Deus é mais sábio, né? Deus é mais sábio do que eu e você. Aleluia. E Ele sabe muito bem como alcançar. O apóstolo Paulo certa vez falou assim, olha, eu fiz de tudo para com todos, para que por meio de alguma coisa eu alcançasse alguns. Ele diz, eu vou usar de sabedoria. Nós precisamos fazer isso. Amém? Aleluia. Então, queridos, o que acontece? Se você não tem um conhecimento aprofundado da palavra, e você fica na dúvida, ou talvez você, antes de você criticar, queridos, você deve cuidar, porque você pode estar murmurando contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Tem que cuidar, irmãos, porque Deus, as coisas do Espírito não são entendíveis de forma... Entendíveis? Existe essa palavra? Não são compreendidas humanamente, de forma natural, amém? A Bíblia diz que os homens naturais não entendem as coisas do Espírito. Isso, amém? Os homens naturais não entendem as coisas do Espírito, mas aqueles que são espirituais, a todas as coisas discernem muito bem. Aleluia. Porque o homem natural vai tentar discernir as coisas pela razão. Quem é espiritual é da fé, então ele já crê naquilo que os olhos não vê. Então diz assim, quem é da fé é meio doido. Repita assim. Pronto. Aí Deus tem mais liberdade, o Espírito Santo tem mais liberdade para operar. No meio da doideira.
Não que é doido, entenda, queridos, não é doido no sinal de, né, como algo pejorativo, mas é doido assim no sentido assim de você fazer uma coisa que não está na lógica, ou não está na racionalidade humana, né? Não é uma coisa natural, é algo extravagante mesmo, é algo do Espírito, é algo da fé. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amém. Então olha só, queridos, aqui ele está dizendo assim, ó, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Quem confessa a palavra, quem confessa Jesus, quem confessa aquilo que está alinhado com a palavra é por Deus, amém? Agora lembrando que em outro momento ele pode falar outra coisa, né? Amém, queridos? Agora eu quero ir adiante aqui. Versículo 4, você pode continuar comigo, no capítulo 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Você percebeu aqui que ele falou que há diversidade nos dons, amém? Não existe só um dom, há diversidade. E também diz assim, ó, há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então ele associou aqui o senhorio de Cristo com o serviço a Cristo. Olha só, queridos, o que ele fez aqui. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, só pode, então, se eu declaro que Jesus Cristo é meu Senhor, logo eu devo entender que eu devo estar servindo a Ele. Eu devo estar servindo, amém? Eu devo estar envolvido em algum serviço ao reino de Deus, em algum serviço a Deus, amém? Mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Talvez, queridos, Deus vai usar você de uma forma e vai usar o seu irmão de outra forma, e isso é a multiforme de Deus mesmo. Nós não somos iguais, somos diferentes, amém? Nós somos diferentes, nós temos habilidades diferentes, nós temos visões muitas vezes, né? Então, queridos, nós temos, Deus tem uma forma diferente de agir através de cada um. Glória a Deus por isso. Já pensou se fossem todos iguais? Já pensou se o mundo fosse feito nós estamos com 7 bilhões e pouco de pessoas no mundo, acho que é, né? Já está com 8? Ô Jesus! 8 bilhões de pessoas, já pensou 8 bilhões de pessoas iguais? Que mundo sem graça seria esse? Não seria um mundo sem graça? Queridos, a beleza, a maravilha de Deus é que existe diferença. Glória a Deus, né? Porque eu tenho, né? Sou casado com a minha esposa ali. Imagina eu ser casado comigo mesmo. Que coisa terrível. Mas eu sou casado com ela. Amém? Então, queridos, existe essa diferença. Não adianta eu querer que o meu irmão seja igual a mim, né? Ou eu querer ser igual ao meu irmão, não. Você precisa ser quem você é. Você precisa cumprir aquilo que você foi chamado para cumprir. Amém? Aleluia. No versículo 7, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Repita comigo, um fim proveitoso. A manifestação do Espírito visa um fim proveitoso. Queridos, eu vou repetir aqui. O mover do Espírito visa, ou seja, tem um propósito e um fim proveitoso. Se não tiver um fim proveitoso, se não for produtivo, se não for algo que produz alguma coisa boa, então não é mover do Espírito. Se for algo que está trazendo mais prejuízo do que benefício, não é do Espírito. Amém? Porque o Espírito Santo, ele não traz prejuízo, ele traz benefício. Aleluia. Amém. Então, nós precisamos compreender estas coisas, que o Espírito Santo, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aleluia. Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito Santo, né, ou o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar.
Preste atenção no plural aí, ó, dons de curar. Amém? Dons de curar. É diferente de um dom apenas de cura, amém? Depois nós vamos falar sobre isso, se der tempo hoje ainda, né? Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas. E há outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nós percebemos aqui o seguinte, que nós vimos aqui, nesse trecho aqui do versículo 8, até o versículo 10, nós vimos o seguinte, uma lista de 9 dons, amém? Mas olha só que interessante aqui, a Bíblia diz que quem distribui é o Espírito Santo, não é um homem. Os dons são do Espírito, é Ele que distribui. Ele distribui a quem Ele quer, da forma que Ele quer. E sabe, queridos, às vezes nós temos a tendência de exigir do nosso irmão um dom que a gente acha que ele é obrigado a ter. Mas às vezes acontece, né? Tipo assim, como se nosso irmão fosse obrigado a ter todos os dons. Mas, queridos, o Espírito Santo, ele distribui a cada um individualmente conforme ele quer. E a Bíblia é bem clara aqui, dizendo que a um tem tal dom e a outro tem outro dom. Amém? Então isso é muito possível, isso é provável, queridos, que eu tenha um dom que você não tenha. Ou é provável também que você tenha um dom que eu não tenha. Então não quer dizer que eu sou pastor aqui, que eu vou ter todos os dons. Não é porque eu sou pastor que eu vou ter o dom que talvez Deus deu para você, o Espírito Santo deu para você. Então é possível que você tenha recebido de Deus esse dom, e é para você usar esse dom. Se Deus deu para você esse dom, é para você usar, não é o seu pastor. Ainda que o Espírito Santo, ele pode usar as pessoas, nos usar em situações específicas com o que ele quer, amém? Isso não significa que eu tenho esse dom continuamente, ou seja, já faz parte de mim esse dom, amém? Por exemplo, vamos supor assim, o dom de operação de maravilhas, né? Que até onde eu conheço, eu não tenho esse dom, amém? Dom, esse aqui, o que está escrito aqui, amém, queridos? Milagres, operações de milagres, amém? Até onde eu conheço, eu não tenho esse dom aqui, mas é possível que o Espírito Santo possa ter concedido para você, por exemplo. Mas talvez você possa estar na expectativa do seu pastor ser usado nesse dom, só que não sou eu que tenho o dom, é você. Então quando que Deus vai poder operar nesse dom? Quando você estender as suas mãos, amém? Nós somos um corpo, vários membros, mas é um corpo só, o Espírito é o mesmo, mas Ele distribuiu cada dom para cada um individualmente, de forma diferente, amém? Então é possível, vamos supor, eu estou dando um exemplo, é possível sim que em um determinado momento, em uma circunstância específica, o Espírito Santo possa me usar nesse dom de maravilhas, amém? Mas isso não significa que eu tenha esse dom. Agora você pode ter esse dom. E às vezes nós temos expectativas de que o Espírito Santo opere na igreja, opere no meio do povo, grandes coisas extraordinárias, com os vários dons, né? Mas às vezes nem eu sei o que eu tenho de dom, mas sabe quando você vai fazer? Quando você começar a agir. Fazer não, né? Volta, rebobinar aqui. Sabe quando você vai saber? Quando você agir. Sabe quando você vai saber qual é o seu dom? Quando você começar a agir. Quando você abrir a sua boca, quando você estender as suas mãos. Amém? Quando você se inclinar em direção ao mover do Espírito, ser sensível ao Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então isso é fato. Ele distribui, quem distribui é Deus. Repita assim, quem distribui os dons? É Deus. Amém? É Deus quem capacita, é Deus quem realmente se move através de cada um de nós. Por isso a importância, queridos, o corpo é como uma grande engrenagem. O corpo humano não tem vários órgãos. Vários órgãos não tem. Tem o pulmão, tem os rins, não tem? Tem o coração. Cada um tem a sua função e é vital.
Só que o corpo só vai conseguir desempenhar o seu papel pleno, a sua plenitude, ou seja, o corpo só vai conseguir operar bem quando todos eles, ou seja, quando cada um está funcionando perfeitamente. Por exemplo, alguém que tem um problema de coração não vai poder correr, por mais que os pés queiram. O pé está ali coçando para correr, mas o camarada tem problema de coração, e ele não pode correr porque ele dá 3 passos e já está ali. Você entende comigo? Ou talvez seja outro problema também, né? Talvez a pessoa tenha um problema nos rins, no pulmão, por exemplo, né? Tem um problema no pulmão, insuficiência respiratória, né? O coração está ali bombando, está ali batendo forte, ali bombardeando sangue, né? Para o corpo todo, mas se ele tentar correr um pouquinho, aí o pulmão não aguenta, né? Estou dando um exemplo, irmãos, amém? Agora, quando cada órgão do corpo, quando cada parte do nosso corpo, cada membro funciona perfeitamente, aí eu quero ver quem vai segurar. Não tem quem segure. Você foi chamado para correr a carreira, queridos. Amém? Você foi chamado para correr a carreira. E o Espírito Santo, ele concedeu dons aos homens de forma diferente, cada um de uma forma. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Mas talvez para o seu irmão operar melhor, talvez ele precise da sua ajuda. Talvez para os pés conseguir correr do jeito que ele está com vontade de correr, talvez o coração precisa cooperar, talvez o pulmão precisa cooperar, talvez todos os órgãos, amém, queridos? Todo o corpo precisa, é como uma engrenagem, cada um, ele tem o seu papel. Aleluia. Amém. Mas Deus é Deus, Ele poderia ter dado todos os dons para uma pessoa só. Ele fez isso com Jesus, amém? Jesus fluiu. E aí eu te pergunto assim, ó, irmãos, é possível? Mas será que é possível isso? É possível, irmãos, está escrito aqui. Amém? E se nós somos o corpo de Cristo, então logo, quando que a plenitude do Espírito e dos dons vai acontecer? Quando a igreja está em operação. Eu fluo num dom, você flui em outro dom. Eu profetizo aqui, você traz uma palavra ali, você impõe as mãos e um enfermo pode ser curado. Amém? E em cada um cumprindo o seu chamado, irmãos, existe a plenitude do mover do Espírito, e aí o negócio, não, vai que vai, eita glória, aleluia, amém. Mas é importante nós termos isso muito claro na nossa mente, que Ele dá a quem Ele quer, e cada um recebeu um dom. Pode ser que você tenha o mesmo, pode ser que você possa ter um dom igual ao meu, mas você pode ter um outro que eu não tenho, e eu também posso ter um outro que você não tenha. Amém? Isso aí é do Espírito, é algo dele, Ele dá para quem Ele quer, amém? É o que está escrito aqui, ó, no versículo 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Agora eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 4, verso 8. Efésios capítulo 4, verso 8. Todos estão com Bíblia? Todos têm? Está tudo aí? Qualquer coisa tem uma Bíblia lá também, se precisar, né? Mas é importante que você acompanhe Efésios capítulo 4, verso 8. É um pouquinho para frente, né? Aleluia. Efésios 4, 8. Aleluia, amém? Diz assim, irmãos, olha só, eu vou ler o 7 também, pode ser? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A palavra dom, querido, significa presente. Presente, dom é presente. Aleluia. Então, se é um presente, é bom, amém? Se é um dom de Cristo, se é o dom do Espírito Santo, é bom. Porque o Espírito Santo não vai dar um presente ruim. Só quem dá presente ruim é o diabo. Deus só dá presente bom.
Aleluia. Então, dom é presente. Agora, olha só. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo 8 agora. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É Deus quem concede dons aos homens. Agora eu vou fazer vou declarar algo aqui, você preste bem atenção, amém? Deus, através de Jesus, concedeu dons aos homens. Deus não concedeu os homens aos dons. E agora? Troquei, né? Queridos, Deus concedeu dons aos homens. Deus não concedeu os homens aos dons, ou seja, de que forma eu estou falando isso? Porque o que tem que estar evidente é Deus. Os dons é para a glória dele. E ele concedeu dons. Algumas pessoas pensam que ele é permanente, sabe? Os dons são irrevogáveis. Ou seja, uma vez que você recebeu um dom de Deus, você vai viver com ele a tua vida inteira. E se Jesus não voltar, você vai partir com o seu dom. É irrevogável. Por isso que é importante que nós entendemos que se eu recebi um chamado de Deus, um dom, eu preciso usar ele. Porque a outra pessoa pode não ter recebido o dom que eu recebi, e Deus conta que com o meu serviço ou com a operação do Espírito através do dom que está em mim para realizar coisas ao meu redor. Amém? Então, queridos, olha só a importância. Os dons são irrevogáveis. Se você receber um dom, você precisa fluir através desse dom que você recebeu. Porque a responsabilidade é sua. Amém? Glória a Deus. Deus já sabia, queridos. Deus já sabia. Deus já sabia dos teus lindos olhos azuis. Deus já sabia, queridos. Amém? Deus já sabia de você, do teu rostinho, do teu tamanho. Deus sabia de todas as coisas. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Deus ama você e conta com você. Você tem um chamado. Repita assim, eu tenho um chamado. Todos, irmãos, todos temos chamado. Mas como assim? Claro, quando nós nascemos de novo, nós já fomos chamados para o ministério da reconciliação, amém? Começou ali. Agora, individualmente, o Espírito Santo começa agora a dar dons aos homens, direcionando esses homens e mulheres, amém? Para objetivos específicos, para propósitos estabelecidos, amém? Por Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para você, queridos, o propósito que Deus tem na tua vida, Ele conta que você seja guiado pelo Espírito para operar no dom que Ele deu para você. Aleluia. Amém? Você viu aqui? Deus, Ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele concedeu dons aos homens. Agora eu quero que você abra ali comigo, vai para frente um pouquinho, de Efésios mesmo, capítulo 4. É Efésios 4. 4 no verso... Você está sendo abençoado? Você pode dar glória a Deus, aleluia, amém? Capítulo 4. Eu vou ler do versículo 9 em diante. Eu estava lendo já o 4, né? Então é só para continuar, irmãos. Oxe, é só para continuar. Eu saí daqui e aí voltei. Eu li até o versículo 8, né? Agora o versículo 9, olha só, irmãos. Ora, ao que dizer, subiu, senão também ao que dizer, subiu, senão também havia descido até as regiões infernais da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu
serviço para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, olha só, irmãos, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Meu Deus. Segundo o que? A justa cooperação de cada parte. Então quer dizer que eu tenho a minha parte e você tem a sua parte. E nós devemos cooperar uns com os outros? É isso, não é, irmãos? Aleluia. Segundo a justa cooperação de cada parte. É isso que está escrito aí? Aleluia. Olha só que interessante. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Várias coisas me chamam a atenção nesse texto aqui, queridos. Que os dons foram dados por Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Tem santo aí? Tem pessoas que têm a ideia de que santo é uma pessoa que não tem erro, irmãos. Isso é um equívoco. A palavra santo é separado. A palavra santo não é perfeito no sentido de uma pessoa que nunca erra. A palavra santo é separado do mundo para Deus, amém? Por isso que ele diz assim, se santo fosse perfeito, então não teria necessidade de aperfeiçoamento. Mas ele diz que os dons do ministério foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Amém? Agora, queridos, aqui diz o seguinte, que nós temos uma justa cooperação uns com os outros. Uns com os outros, irmãos. Uns com os outros. O dom é irrevogável e, sabe, queridos, aquilo que eu preciso cooperar é comigo o negócio. Não é, eu não preciso, eu não devo esperar você cooperar para que eu faça a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte independente se você faz a sua ou não. Amém? Agora, se cada um fizer assim, é como no casamento, né? Eu só vou fazer tal coisa para minha esposa se ela fazer tal coisa para mim. Isso não é bom. Você tem que fazer a sua parte, o que a Bíblia diz, independente se o seu cônjuge faz a parte dele ou não. Amém? Botei casamento no meio aqui, né? Aleluia. Amém? Então, quem dá dons é o Espírito Santo. Tá? Não é o pastor, não é o líder. Quem dá dons é o Espírito. E se Deus deu um dom para você, queridos, então Ele tem interesse que você use. Ele não tem interesse que você enterre. Ele não tem interesse que você guarde. Ele não tem interesse, não, queridos. Você precisa fazer com que aquele dom ali produza muito mais. Amém? Você precisa usar o dom que Deus deu para você. Agora eu quero que você abra comigo, lá em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios 14, você vai voltar um pouco. Nós estávamos lendo no 12, né? Vamos ler também agora no 14. No verso 1 primeiro. 1 Coríntios 14, verso 1. Você achou aí? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Em outra versão pode ser e procurai com responsabilidade os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Amém? Agora veja o versículo 12, eu quero que você vá lá para o 12. Eu quero deixar um pouquinho para os outros quintas também, né, irmãos? Não vou falar tudo hoje, né? Por isso que eu estou pulando para o 12 aqui. Mas você pode ler em casa, amém? Você pode vir preparado, você pode vir cheio já, né? Olha só, no versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha só, esse procurar em uma outra versão pode estar assim, para você abundar neles, nos dons espirituais. Tá? Eu vou ler de novo.
Diz assim, ó: assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, abundem neles, ou seja, façam com que esses frutos sejam abundantes, amém? Esses dons abundem em você, para a edificação da igreja. Quantos aqui estão desejando os dons espirituais aí? Queridos, ele não está falando que sou eu que tenho que desejar para você. A Bíblia diz que cada um tem que desejar para si. Amém? E o que me chama a atenção nesse texto aqui é exatamente isso. O apóstolo Paulo está falando assim, ó: assim também vós, visto que desejais. Aqui, queridos, eu vejo o seguinte aqui na igreja de Corinto. Diferente das outras igrejas, eu vejo assim uma loucura santa, entre aspas, né? Era um excesso. Algumas igrejas eu vejo que o apóstolo Paulo tinha que empurrar assim para operar nos dons, para fluir no Espírito. Mas a igreja de Corinto, ele tinha que meio que segurar. No entanto, que chegou um momento, ele disse assim: olha, fazei tudo com ordem e decência, calma aí. Amém? Vão devagar, quando um profetizar, o outro se cala. Quando for para falar em línguas, quando muito 3, mas se tiver línguas, você tem que ter interpretação, senão se cala, né? Para que seja com ordem e decência. E ele começa a falar isso, por quê? Porque senão era todo mundo uma vez só. Imagina todo mundo profetizando uma vez só, imagina todo mundo falando em línguas de uma vez só, num momento específico da transmissão da palavra. Isso não tem ordem, não é verdade? Ou seja, se está havendo uma profecia, Deus está falando. E por isso que, às vezes, aqui estava acontecendo o quê? Estava um profetizando aqui, o outro estava lá, falando em línguas de uma forma desordeira, e aí estava tirando atenção e o povo não estava conseguindo prestar atenção na profecia, na palavra. E aí o outro saltou lá também, começou lá e quis lá orar pelo outro. Então existem momentos para isso. Amém? Então, quando a palavra está sendo ministrada, pode haver um fluir do Espírito, uma direção, e pode haver, sim, uma profecia em línguas, amém? Ou seja, vai entregar uma palavra, ou vai falar em outras línguas, mas daí tem que haver a interpretação. Porque as línguas estranhas, se não tiver interpretação, vai edificar apenas a si mesmo. Agora, se tem interpretação, aí sim, aí edifica também o seu irmão. Amém? Então, e essa igreja de Corinto, ela estava assim, elas queriam fazer tudo uma vez só. Eles desejavam tantos dons, que eles queriam fluir, eles queriam fazer. Amém? E deve mesmo, o apóstolo Paulo elogiou isso. Olha, vós que desejais. Queridos, nós precisamos desejar os dons. Queridos, você precisa desejar os dons. Você precisa desejar o mover de Deus. O Espírito Santo, o Espírito Santo e Deus, não falta desejo de Deus para presentear você com dons, para usar você como um canal. Não, Deus, Ele quer fazer isso. Ele deseja. Tem gente que fica assim: me usa, Senhor, me usa. Né? Mas precisa saber se você está se deixando ser usado por Deus, né? Não basta apenas pedir, você tem que agir em direção. Você está comigo? Eita, glória a Deus, né? Então, assim também vós, no capítulo 12 de 1 Coríntios 14, assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurais progredir, procurais crescer. Não é só desejar, eu preciso usar o dom, eu preciso fluir nos dons, eu preciso, ou seja, estar em utilidade. Amém? Eu preciso estar agindo. Senão não tem como. A Bíblia diz assim, ó: fosse fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Amém? A Bíblia diz assim, ó: aquele que tem, aquele que não tem, eu esqueci agora a passagem, né? Me fugiu agora. Mas assim, a Bíblia diz o seguinte, que se você não usa aquilo que você tem, agora vou explicar aqui, amém? Se você não usa o que você tem recebido de Deus, a Bíblia diz que até aquilo que você tem pode ser tirado. Então nós precisamos fazer uso. Eu só faço crescer algo quando eu estou movimentando, quando eu estou agindo, quando eu estou fazendo a minha parte. Deus não usa ninguém parado.
Deus não usa ninguém que está estacionado. Deus usa quem está em movimento. Deus chama e usa aqueles que têm desejo e aqueles que estão agindo em direção. Amém? Deus curou aquela mulher do fluxo de sangue porque ela desejou durante 12 anos, mas ela resolveu agir. Ela poderia ter sido curada bem mais rápido, mas ela só resolveu agir depois desse tempo todo. Está comigo? Glória a Deus. Aí também, assim, só já aproveitando que nós estamos aqui, no versículo 32 diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Veja bem, vamos dar um pause aqui agora. Tem gente que pensa às vezes que quando Deus, o Espírito Santo vai agir, vai usar, aí a pessoa ela simplesmente apaga e não sabe de nada mais, né? É como se fosse assim agora um robozinho, tudo só por Deus. Não. Deus é diferente do diabo. Amém? Deus ele não é assim. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta, ou seja, o profeta está, né? Amém? Você está comigo? O Espírito está sujeito ao profeta. Por quê? Porque Deus não usa marionete. Então quer dizer o seguinte, queridos, que você precisa desejar operar nos dons, precisa desejar fluir nos dons, precisa desejar aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. E quando o Espírito Santo vir comunicar algumas coisas no seu coração, você precisa estar sensível ao que Ele está falando, ao que Ele está direcionando. Tem gente que se segura, né? Deus mandou fazer alguma coisa e a pessoa ficou ali travada. Não. Por quê? O Espírito Santo quer fazer, mas Ele não vai obrigar você a fazer. O Espírito Santo quer fazer, mas ele não vai obrigar, ele não vai levantar, arrancar você da cadeira e obrigar você a fazer. O diabo não, o diabo quando ele possui alguém que não tem o Espírito Santo, que não serve a Deus, amém? Possui, aí sim, aí ele pega e faz da pessoa um cavalo, né? Ou seja, ele faz o que ele quer. Mas o Espírito Santo não, ele vai fluir e vai comunicar, e ele vai realmente querer que você flua naquilo que ele está comunicando no teu coração. Amém? Glória a Deus. Do capítulo 12, agora você volta um pouquinho, verso 7. 1 Coríntios 12, 7. Você achou lá? Diga assim, o dom que Deus me deu é para um fim proveitoso. Sabe, queridos, eu não posso esperar um anjo vindo do céu e simplesmente agir de uma forma que eu vou, mesmo que eu não queira, eu vou começar a fazer. Não, queridos, eu preciso fazer. Amém? Isso eu já falei, né? Vamos para frente então. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 9 dons nós falamos aqui, né? De 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, 9 e 10. Amém? 9 dons. E nós podemos classificar esses 9 dons em 3 partes. Dons de fala. Dons de fala, ou seja, profecia, repita comigo, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Dons de fala, dons vocais. Amém? Eu vou falar só desses aqui, dessa forma, e depois nós vamos nas outras quintas também aprofundando. Outra classe desses dons aqui são os dons de ação, ou dons de poder, dons de fazer. Amém? Um você fala, um você faz. Outro, amém? Então, repita assim comigo, dom da fé. Dom de operação de milagres. Dons de curar. São dons de ação. Amém? E por último agora são dons de revelação. Amém? Ou seja, repita comigo assim, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Glória a Deus, amém? Você viu que separamos aqui em 3. E lembra que a Bíblia diz que a uns deu alguns dons, a outros deu outros dons? Então é possível que uma pessoa, ela, por exemplo, não tenha alguns dons de revelação, por exemplo. Amém? Mas ela pode ter os dons de poder. Ela pode ter os dons vocais, ou seja, da profecia. Amém?
Isso não significa que a gente tem que cuidar muitas vezes, nós temos que cuidar para não classificar as pessoas como elas sendo mais espiritual ou menos espirituais pelos dons que ela tem. Você conseguiu entender? Às vezes, por exemplo, alguém pode ter uma tendência, porque uma pessoa não tem um dom específico, tá? Ela não é uma pessoa de Deus, por exemplo, não é um homem ou não é uma mulher de Deus. Né? Ela não é tão espiritual assim, porque ela não tem tal dom. Nós temos que cuidar com isso, porque é Deus quem dá os dons, cada um diferente e da forma que Ele quer. Amém? É assim ou não é? Porque uma determinada pessoa ali não tem o dom de milagres, por exemplo, né? Operação de maravilhas, então esse homem não é um homem de Deus, ou não é uma mulher de Deus. Não é tão espiritual assim porque ele não tem esse dom. Não, isso não pode ser assim. Amém? Uma pessoa, ela pode não ter nenhum desses dons aqui visíveis, ela pode não ter, mas ela pode ter, por exemplo, a palavra de sabedoria. Amém? Ela pode ter esse dom. E não é porque ela é menos espiritual, ou ela é mais espiritual do que outra que não tem. Nós temos que cuidar com isso, não classificar as pessoas como de Deus, ou mais espiritual ou não, pelo dom que ela tem. Porque é Deus quem dá da forma que Ele quer. E se Ele não deu tal dom para alguém, é porque Ele achou que tinha que dar para o outro. E se Ele deu um dom para você, é porque Ele entendeu que é para você e é para você usar. Amém? Talvez você tenha um dom, que se eu fosse operar nesse dom, eu não operaria tão eficazmente como você pode operar. Porque Deus deu para você. Amém? Talvez eu recebi um dom que se você tivesse... você não operaria tão bem, porque, não sei, é questão da própria ideia de Deus, natureza, sei lá, amém, queridos? Tem coisa que é de Deus, né? Ele diz assim, Ele dá para quem Ele quer, da forma que Ele quer. Aleluia. Uma coisa é certa, aquilo que eu tenho eu preciso fluir, eu preciso fluir naquilo que eu tenho. Agora, olha só que interessante, queridos, no dom vocal, o que é mais evidente, o que realmente, produz de uma forma extraordinária no vocal, né, é o dom da profecia. E sabe, queridos, nós somos chamados, queridos, para ter a palavra da fé na nossa boca, amém? Mas tem pessoas que têm a profecia, ele profetiza. E ele é tão produtivo. A Bíblia diz que a profecia, ela serve para consolação, edificação e exortação. Se não tivesse esses 3 elementos na profecia, então não é profecia do Espírito. Amém? E sabe, queridos, Deus sempre levanta. Ele levanta, diz assim, Deus deseja levantar. Deus só quer destruir o diabo, o homem não. O homem Deus quer dar vida, e vida em abundância. Amém? Então precisa ter esses 3 elementos na profecia: consolação, exortação e edificação. E depois eu posso falar isso mais para frente. Por exemplo, em uma outra parte ali, vimos o dom da fé. Amém? Todos nós, quando nascemos de novo, recebemos fé. Amém? Nós nascemos de novo por um nível de fé, recebemos uma fé agora porque tem um Espírito Santo habitando dentro de nós, amém? Só que nós podemos crescer em fé conforme nós nos alimentamos da palavra. Agora existe o dom da fé, esse dom da fé é um dom de poder, amém? É um dom extraordinário. Eu não vou entrar hoje, vou entrar em outro dia, para nós ganharmos tempo, amém? E também, me chama a atenção também, na revelação, a palavra de sabedoria. Queridos, nós precisamos cada vez mais nos alimentar da palavra para nós fluirmos e descobrirmos quais são os dons que Deus tem dado para nós. Amém? Não, você não vai aprender, isso não é, queridos, uma receita de bolo. Os dons espirituais não são dados assim como, você não vai ali, não é como você ir no mercado, né, e vai lá na prateleira do mercado e pega um ingrediente lá. Os dons espirituais não é assim, amém? Você nasceu de novo, você foi tornado uma nova criação, você tem o Espírito Santo dentro de você, e você recebeu dons do Senhor. Agora quem precisa fluir nesses dons é você. E sabe, queridos, então de que forma você vai fluir? Agindo, você precisa agir, você precisa fazer as coisas.
você precisa fazer. Eu não sei se o meu dom é na palavra. Comece a estudar a palavra. Comece a falar da palavra. Comece a agir, amém? Eu não sei se o meu dom é da cura, mas você tem orado por alguém? Você tem imposto as suas mãos? Você tem declarado a cura? Amém? Eu não sei se, né, se o meu dom é da palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Amém? Discernimento de espíritos. Tem gente que pensa que todo pastor tem que ter discernimento de espírito. Gente, vamos para a palavra, amém? Se a Bíblia diz o que aqui, irmãos? Há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há variedade de línguas, amém? Tu percebe que não significa que aquele que é profeta, ou que recebeu o dom de profecia, ele tenha que ter o dom de discernimento de espírito? Mas às vezes a gente é tão exigente que a gente quer que o nosso irmão tenha todos os dons, né? Ou seja, polidons. Polidons. Né? Tem o poliglota de fala várias línguas, né? Mas, queridos, não é assim. Deus dá para quem Ele quer da forma que Ele quer. Agora, se nós cooperarmos uns com os outros, queridos, declarando, desejando os dons, operando nos dons, irmãos, concordando acerca do mover do Espírito, as coisas vão acontecer. Amém? Eu preciso entender que eu sou um elemento, ou seja, eu sou um elemento fundamental para o sucesso do reino de Deus. Você está sentado aqui, você não está num cinema não, você sabia disso? Você está, queridos, reunido como um corpo de Cristo. Organismo vivo, você é parte desse corpo. Você é essa engrenagem. Você precisa entender que você é fundamental. Então, o culto vai ser aquilo que você fizer dele. Amém? O Espírito vai fluir da maneira que nós concordarmos. Às vezes eu espero só da outra pessoa. Você sabia que certa vez tinha uma pessoa doente? E Jesus foi entrar. Se eu não me engano, foi a sogra de Pedro. Acho que foi a sogra de Pedro, se eu não me engano. Né? Jesus foi entrar, só que quando tinha um monte de gente lá e tal, daí ele pegou e falou assim, é o seguinte, sai todo mundo aqui. Fica só esse e aquele aqui. Fica só esses aqui. Por que Jesus fez aquilo, irmãos? Foi Talita? Por que Jesus fez aquilo? Jesus não era Jesus, ele não poderia pegar simplesmente e curar, né? Mas ele pegou e tirou o excesso, tirou a incredulidade do meio. Não, esse aqui, fica só esse fica só aqui. Amém? Teve outras situações em que Jesus entrou sozinho. Amém? Mas ele era Jesus, ele poderia, mas ele entrou sozinho. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos concordar acerca das coisas. Eu estou profetizando, estou declarando o mover do Espírito aqui e tal, mas você precisa concordar comigo. Você precisa também estar na mesma pegada, declarando, fluindo, amém? Orando, desejando o mover do Espírito. E sabe, queridos, é dessa forma que nós vamos conseguir romper e fluir, e o mover do Espírito acontece dessa forma. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, né, no capítulo 2, né? Que estavam todos reunidos e eram unânimes. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e tomou todos eles. Amém? Mas eles eram unânimes. Queridos, eu vou dizer para você, nós precisamos estar mais unânime acerca das coisas de Deus, acerca do que Deus tem para realizar em nosso meio, acerca do que Deus tem para realizar no meio dos nossos irmãos, acerca do que Deus tem para fazer no meio através de nós, na vida das pessoas que entrarem nesse lugar. Aleluia. Amém. Nós precisamos ser mais agente de milagres. Aleluia. Você está comigo? Você precisa ser a solução e não o problema. Porque é muito fácil ver o problema, mas Deus está chamando e está desejando pessoas que veem a solução. Que sejam parte, né? Sejam da solução. E, queridos, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja e nós vamos fluir muito bem juntos. Eu nunca vi uma mão estar bem se ela estiver fora do corpo. Não tem como.
Esses tempos atrás eu conheci um homem que perdeu, né, perdeu quase todos os dedos da mão, né? Ou seja, ele botou numa máquina e a máquina torou fora, né? Torou fora, cortou fora os dedos, a maioria dos dedos da mão. Acho que ficou só com o dedão aqui e uma parte do dedo indicador. Aqueles ali que saíram fora, eles têm vida própria? Eles só têm vida quando está ligado, amém? E sabe, queridos, se um desses aqui, mesmo que esteja ligado, se um desses daqui tiver com algum problema, toda a mão sente, todo o corpo sente. Amém? Seja mais sensível. E sabe como que nós vamos fluir nisso? Quando nós damos liberdade para o mover dos dons, para o mover do Espírito. Aleluia. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Vou chamar o William aqui. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos?